Contempla, inclusive, novas formas de cobrança no longo prazo, né? Eu queria que o senhor falasse sobre isso, por isso que é importante ter essa métrica do quilômetro rodado, que o Free Flow, por exemplo, pode ser realidade no Paraná em pouco tempo. Exatamente, isso é uma prioridade para nós, trazer tecnologia para dentro das nossas concessões. Nós estamos falando aqui de 2 lotes que têm uma intensidade grande, um movimento enorme, de forma que a gente vai trabalhar então com o Free Flow. O Free Flow é você pagar proporcional ao que você usou de fato na infraestrutura. Então, se você rodou 50 km, se você rodou 100 km, você vai pagar proporcional, independente se a praça de pedágio está ou não naquele local da sua entrada e saída. Então, você faz uma espécie de um check-in na rodovia e um check-out, de forma que você consegue fazer essa métrica, e o quilômetro que é cobrado por quilômetro, o valor por quilômetro rodado é a métrica importante que a gente precisa ficar aqui, para a gente não ficar nos enrolando, nos enganando. Esse trabalho que nós estamos fazendo para os próximos meses vai ser importante aqui todo o estado do Paraná, especialmente nesses 2 lotes, tanto o lote 1 como o lote 2. Vamos ter mais 4 lotes, pegando principalmente o oeste do estado, que vai ter também esse mesmo cuidado com relação ao Free Flow. Essa conversa, ela continua, ministro. Eu lembro que a primeira modelagem que o governo federal propôs não foi bem recebida pelos paranaenses. O senhor falou da região oeste, a região oeste refutou ela. Depois o Ministério, inclusive, construiu um novo modelo a várias mãos, aí, ouvindo o setor produtivo, exato, ouvindo a sociedade civil. A ideia é continuar essa conversa? Com certeza. Esse diálogo é fundamental. Essa sinergia que nós temos hoje, do governo federal com o governo estadual, é fundamental para essa parceria, em relação, principalmente com o tanto ao diálogo com o setor produtivo. Então, nós estamos falando de manter essa relação. O lote 3 tem algumas demandas com relação à duplicação de alguns trechos. O lote 5 também, mais próximo ali de Cascavel, também tem algumas questões com relação a alguns investimentos de terceira faixa, de duplicação. E a gente vai manter esse diálogo de forma que a gente tenha aqui o melhor modelo. A gente ajustou, né, a questão da outorga, a gente tinha estipulado, no ministro Tarcísio na época, de forma que a gente tivesse um limite para desconto na tarifa e depois desse limite o valor excedente da outorga fosse colocado numa conta vinculada à concessionária. Nós abrimos, então, tiramos esse gatilho do limite, ou seja, quem vai estar participando do leilão pode aumentar o desconto na tarifa, mas a gente vai garantir com essa outorga também excedente que a gente tenha um fluxo de caixa sustentável, que foi um dos maiores erros dos governos anteriores, modelagens que deram errado, onde foi prometido um grande investimento, tarifas muito pequenas, mas ao mesmo tempo não tinha um retorno do investimento e a manutenção adequada no trecho. Isso, para terminar esse assunto do pedágio, então o edital sai agora em novembro, segundo a sua previsão. Quando que de fato teremos novas concessionárias operando? Eu pergunto pelo seguinte: final de semana tivemos um deslizamento na região do litoral do estado aqui, a estrada está parcial até agora, então a gente precisa das concessionárias para poder agilizar isso. Como é que está a sua perspectiva em relação a isso? Então vamos lá, a gente está falando de um processo de leilão, ele tem algumas etapas. A primeira delas é o estudo, então nós vencemos o estudo. Depois tem uma audiência pública também, leva aí 45, 60 dias. Depois nós fechamos o edital e encaminhamos ao TCU. O TCU costuma ficar em torno de 100 dias com esse processo. Estamos chegando ao final desse processo. Com agora a devolução do TCU para o Poder Executivo, para o Ministério da Infraestrutura, nós iremos publicar então o edital agora em novembro. A minha expectativa é na primeira semana de novembro ter esses editais publicados. Nós vamos liberar então aí em torno de 60 dias, 50 a 60 dias para ocorrer então de fato o leilão, e após o leilão nós temos aí em torno de 60 a 90 dias para a assinatura do contrato. Então a minha expectativa é que no segundo trimestre de 2023 as concessionárias já estarão mobilizadas nesses 2 lotes, fazendo investimento. Tem um primeiro trabalho que é de recapacitar a malha rodoviária, e aí depois do primeiro ano começa de fato os investimentos e aumento de capacidade da rodovia.